Ivanisa, posso fazer uma pergunta ainda? Com certeza. Então, Patrick, os lemas do ano aparentemente estão interconectados, né? Se você consegue formar frases seguindo os lemas de um ano para o outro. Isso é proposital ou é puro acaso? A gente indica, né, como eu mencionei, às vezes os presidentes chegam com um lema fixo e a gente faz essa recomendação. Por quê? A gente busca realmente essa continuidade, né, de uma certa forma. Então, a gente, quando a gente oferece o feedback pelo ponto de vista de comunicação, né, a gente oferece que a gente geralmente recomenda que haja uma ligação entre um e outro, né? Então, assim, e varia, né? Então, assim, é interessante. E é uma questão de pressão para nós, né? Porque, por exemplo, a gente já sabe o lema da Jennifer Jones, né? Então, assim, a gente tem que ficar em total sigilo. Toda vez que eu falo do lema, eu fico um pouco nervoso, porque eu tenho um lema na minha cabeça que eu já sei, eu não posso, de repente, soltar ele por acaso, dar um exemplo e falar. Então, assim, é uma coisa muito sigilosa. Mas ele realmente, a gente faz esse trabalho de buscar, pelo ponto de vista de comunicação, para tentar alinhar um pouco. Porque existe, na verdade, uma conversa. Existe um levantamento dessa questão. O lema presidencial, ele deve existir, não deve existir. A gente alguns devem saber que com o Carl Sternhammer, por exemplo, ele usou o lema dar de si antes de pensar em si, porque para ele esse era o único lema que deveria existir. Então, assim, existe uma controvérsia às vezes em relação ao lema, mas a gente busca fazer essa sugestão, essa recomendação que exista pelo menos um certo alinhamento entre um e outro. Obrigado. Obrigada, Patrick, com certeza. E existia uma grande exploração em relação ao lema do Shekhar Mehta, né? Também todo mundo ficava, como ele falava muito nas nossas palestras sobre os sonhos, e todo mundo falava assim, vai ter sonho nesse lema, né? Então, como foi esse trabalho com ele? Foi muito interessante, foi muito interessante. A gente começou ainda pessoalmente, né? Como a gente começa quase um ano e meio antes, a gente começou pessoalmente com ele, com a sua esposa, foi muito interessante. E eles tinham questões específicas em relação ao design, por exemplo. Para eles, essa questão do servir, para eles, essa questão da mão era muito importante. Eu me lembro muito disso na conversa, que eles queriam ver uma representação da mão, que às vezes, num ponto de vista global, é muito delicado. Porque, né, na verdade, no design gráfico, num ponto de vista global, utilizar gestos e mão pode ser muito delicado, porque pode significar algo muito simples para nós, mas pode ofender outras pessoas em outras partes do mundo. Então é muito interessante isso. Então a gente faz toda essa conversa, nossa equipe de design, nossa equipe de comunicação global, em relação a isso. Mas eu me lembro muito que com o Shekhar, essa questão de utilizar a mão como parte da representação visual dele, para eles, era muito importante. Então, a gente teve esse direcionamento logo nas primeiras conversas e a gente apresentou outros designs sem a mão, mas, sem dúvida, eles gravitaram mais para essa questão dos designs que tinham a representação gráfica da mão, porque para eles, e na cultura indiana, e eu tive a possibilidade de viver um tempo na Índia, para eles essa questão do servir, da mão, do posicionamento é muito importante. Então, foi um trabalho bem interessante. Mas o Shekhar foi bem pragmático. Na verdade, os últimos presidentes que a gente teve nos últimos anos têm sido bem práticos. Às vezes, demora muito tempo, vai e volta em diálogo, em conversa, mas os últimos presidentes que a gente tem tido têm sido muito pragmáticos e muito práticos na escolha tanto do lema quanto da representação gráfica. Boa noite, companheiros. Aqui é Luiz Facina, governador do Distrito 4.700, ano rotário 2019-20. Gostaria de cumprimentar aqui meu companheiro, Marcos Carqued, do Distrito 4.510. Patrick, com relação ao lema do ano passado, o Rotary Conecta o Mundo, né? Quando a coisa vinha muito bem, de repente a batata quente caiu na nossa mão, tá? E deu uma viravolta muito grande. Isso foi uma coincidência ou alguém teve uma antevisão da coisa?
Não, foi uma coincidência. Foi realmente uma coincidência, Luiz. Foi muito interessante, porque Ah, é? eu me lembro o Mark Malone escolheu, né, o Rotary Conecta ao Mundo, era muito importante para ele. E foi realmente um período muito interessante para a gente internamente. A gente, né, todo mundo se preparando para a convenção no Havaí, e eu me lembro que em março veio a pandemia, nunca vou me esquecer, no dia 12 de março, a gente recebeu essa informação de vir para casa, trabalhar de casa, para ver se o nosso servidor ia aguentar todo mundo trabalhando de casa. No mesmo dia, na mesma quinta-feira, a gente recebeu um e-mail dizendo: só venham, só voltem para o escritório quem precisar pegar alguma coisa pessoal, mas nós vamos ficar em casa 2 semanas, né? Eu estou em casa já há mais de um ano, né? E foi muito interessante, porque aí começamos então a discussão: o que vai acontecer com a convenção, né? A gente era tudo muito incerto, né? Como a gente muito sabe, viveu isso muito próximo, né? Cada um na sua bolha, no seu círculo, né? Social e profissional. A gente começou essa discussão do que, pelo menos os funcionários, a gente começou essa discussão do que seria da convenção, né? E eu me lembro que foi uma conversa, uma reunião extraordinária do board, do conselho diretor, do qual alguns de nós participamos, onde foi tomada a decisão que a convenção ia ser virtual, né? E foi um desafio muito grande, porque a gente sabia que o Zoom já estava sendo utilizado e tudo mais, porém, de um ponto de vista de realização do evento, como a gente vai mover um evento que tinha aí mais de 30 mil pessoas inscritas, né, para o meio virtual, com interpretação em vários idiomas, com Casa da Amizade, então assim, e foi realmente uma coincidência, porque e nessa discussão de qual seria então o novo slogan da convenção, que esse é outro processo que a gente trabalha com os presidentes, é decidir o slogan de cada convenção, a gente chegou na conversa, bom, nada melhor do que o próprio lema presidencial, porque o lema presidencial diz que o Rotary conecta o mundo. E agora, mais do que nunca, a gente precisa continuar conectado para que nossa organização sobreviva a essa realidade tão triste da pandemia. Então, realmente foi uma coincidência o que aconteceu, mas acho que eu acho que eu nunca vi uma coincidência melhor profissionalmente. Pois é, né? Verdade. Obrigado. Sem dúvida. Obrigado, eu. Patrick, eu tenho uma dúvida. Ela acaba fugindo um pouco do lado dos lemas, mas tive o prazer também de conhecer presencialmente, então fico muito feliz em poder ter aqui conosco, contribuindo com o Rotary. E trabalhei nesse momento junto do Leonel e da equipe de imagem pública com o governador Evaniz e os demais governadores. Me é feita uma pergunta constante. Como é que a gente pode conciliar e melhorar esse diálogo entre o Rotary, o Rotaract, o Interact e a comunidade? A gente tem feito muito esse trabalho, a gente tem feito realmente muito esse trabalho, Ricardo, porque é uma pergunta que a gente que ela sempre permeia, né? Ela sempre existe, ela sempre nos rodeia, né? E eu digo muito, eu tenho uma apresentação que eu entro um pouco mais dos detalhes dessa primeira parte que eu disse sobre o desafio de comunicação, entro um pouco nas táticas de comunicação, e a gente sempre fala, né? O Rotary tem que conversar com o Rotaract está desconectado do Rotary, a gente perde. A gente sabe que isso é uma realidade, né? A gente está, com o perdão da palavra, por mim mesmo, careca de saber, né? A gente está careca de saber disso, né? Então, assim, é muito interessante, porque a gente sabe que a gente precisa disso, a gente precisa dessa comunicação. E eu digo sempre, o desafio maior não está em Rotary Internacional, eu acredito, tá? Minha opinião pessoal. Não está em Rotary Internacional como um todo, porque eu acredito que a gente faz um bom trabalho em fornecer ferramentas de comunicação que podem ser utilizadas. O desafio maior, eu acho que está entre o que é dito e o que é feito. O que a gente fala e o que acontece nos clubes todos os dias. Então, assim, é muito interessante. Eu sou muito franco, é uma coisa que minha família do Brasil sempre fala para mim: você é muito americanizado, você é muito direto agora. E aí, realmente, geralmente eu falo porque eu acho que a melhor forma de comunicação é a gente ser direto, né? Então, eu acredito muito que a gente convive nas nossas conversas com rotarianos, com rotaractianos. Existe uma diferença muito grande se dizer que a gente quer trazer o Rotaract, rotaractianos são bem-vindos, e a gente vê que, na verdade, não é bem assim. Então, fala-se uma coisa
e acontecem outras coisas acontecem. Então, assim, eu vejo que muitas vezes, e isso é uma questão de natureza, não é bom, não é ruim, é uma questão de realidade. Então, muitas vezes, nessa minha conversa de estratégia, eu falo muito sobre a gente, primeiro, a gente observar se a gente está entregando o peixe que a gente está vendendo. Né? Se a gente fala realmente que a gente é um clube de diversidade, que a gente realmente está ali trabalhando juntos, aí eu me pergunto, tá, mas você envolve, às vezes eu faço uma pergunta ou outra, mas você envolve o Rotaractiano como? Ah, não, eles vêm no nosso evento, eles trabalham ali na inscrição do evento, essa molecada é muito boa. Tá, mas tem algum Rotaractiano falando no evento? Ah, não, não tem. Então, um Rotaractiano com posição de liderança dentro do distrito? Ah, não, não tem, que eu vejo que aqui não é o caso, né? Que é muito bom isso. Então muitas vezes eu digo muito sempre isso, principalmente essa questão de entregar essa comunicação, né? A gente fala uma coisa, entrega outra. Outra questão é a gente identificar como a gente se comunicar, né? Muitas vezes a gente tenta achar esse tamanho único, né? Vai ter esse one size fits all que a gente fala, né? Que a gente lança uma comunicação que a gente acha que vai agradar todo mundo e não vai. Então, o que o Rotary tem feito muito hoje é estudado a questão das personas, estudar a questão dos públicos-alvos. Então, assim, se a gente vai fazer uma campanha específica, muitas vezes a gente quer abraçar o mundo. Ah, eu quero que essa mensagem chegue a todo mundo, eu quero todo mundo participando, que é ótimo. Mas a gente nem sempre precisa levar a mesma informação a todo mundo. Então começa a pensar, bom, se eu vou criar um projeto X, quem que eu quero que faça parte? Bom, eu quero que as pessoas façam doações. Ah, então eu vou criar uma mensagem específica para aqueles possíveis doadores que eu tenho. Ah, eu quero que as pessoas participem do projeto. Ah, os rotaractianos, os jovens. Ah, então eu vou criar uma mensagem específica para os jovens, para que eles venham e participem do projeto. Então a gente buscar o que é interessante para cada um de nós. Cada um de nós tem um interesse diferente, né? Cada um de nós está ligado ao Rotary por um motivo pessoal que nos toca mais ou menos, né? Então isso é muito interessante. Então eu vejo que o desafio maior é a gente pensar com quem eu quero me comunicar, o que essa pessoa quer ouvir e qual a melhor forma de eu dizer o que ela quer ouvir, porém eu entregar o que eu vou dizer a ela, né? Que isso é muito importante também. Então, eu acho que é um ciclo, ele tem que ser fechado. Perfeito, obrigado, Patrick. Patrick, Olá. boa noite a todos. Meu nome é Valmor, sou do Rotary Clube Teutônia. A tua última fala agora sobre o Rotaract, isso, eu considero que isso não é uma regra, entendeu? Isso deve ser uma exceção, porque nós temos Rotaract no nosso clube, e eu vejo muito essa fala assim, não, porque o Rotaract vai lá para lavar louça, para fazer limpeza, para fazer realmente o trabalho sujo. E eu quero dar um testemunho aqui, ó, de que o Rotaract, eles têm um evento que é chamado de 15 anos dos sonhos, tá? Onde eles pegam meninas de comunidades carentes e fazem uma festa de aniversário. E os rotarianos são convidados a ser os garçons, a fazer o trabalho, fazer exatamente o inverso que você falou agora. Então, eu vejo que a gente fala muita coisa, mas, na verdade, a gente tem que regionalizar, tem que olhar a dinâmica dos clubes. Entendo que o Rotaract, o Rotary e o Rotaract se distanciaram um pouco, né? Graças ao Ricardo, a gente tem muita afinidade, né, com o distrito, né? Rotary, Rotaract, Interact, mas eu vejo na tua conversa não está contemplado, por exemplo, o Interact. O Ricardo perguntou como é que é a relação Rotary, Rotaract e Interact, e o Patrick não falou sobre Interact. Era essa a minha colocação. Muito obrigado. Sim, Valmor, acho que é uma excelente colocação. E como eu disse, foi justamente o que eu disse. Não é o caso desse distrito, né? E é justamente o que eu disse. A realidade de cada clube é cada clube. Eu falo no sentido geral. A realidade, por isso que eu falo, é a gente, cada clube se olhar no espelho, cada distrito se olhar no espelho e identificar qual que é a minha realidade. E eu gostaria muito, Valmor, eu acho que se a gente tivesse esse exemplo que você deu, na maior parte
do Rotary Internacional, a gente não teria essa lacuna perdendo tanto rotaractiano que não se torna rotariano. Os números nos dizem. Nós estamos a 1.200.000 associados há 20 anos. Bem, então, agradecemos ao Valmor e também vamos passar a última pergunta, que eu vi que tinha uma mãozinha levantada aí do Evandro, e aí depois o Patrick faz as suas considerações, porque eu sei que ele tem um horáriozinho aí, tá? E aí depois a gente fica um minutinho mais aí com o Gessner, que a gente tem mais uma questão com o Gessner. Evandro. Boa noite, parabéns então pelas apresentações. Meu nome é Evandro, e nessa linha da comunicação, me chama muito a atenção quando vocês trazem essa comunicação da maneira que ela é feita, da maneira que ela é compreendida. Então, talvez o que é dito lá no Rota Internacional, para nós aqui tem que saber como que a gente entende essa mensagem. Então, isso se torna muito importante, porque a gente falou como que eu vendo meu peixe, como que ele é recebido aqui, né? E eu trago um outro ponto ainda, como que essa comunicação é feita no caminho inverso. Como que a gente podia melhorar, então, vamos dizer, essa comunicação aqui de nós, rotarianos, ou da nossa comunidade, que chegasse aí para vocês, então, para que essa comunicação que vocês nos trazem seja mais efetiva. Então, talvez, eu não sei se vocês pensam nisso, como que vocês tratam do assunto aí, não sei se me fiz entender. Sem dúvida, Evandro, obrigado. É excelente, e é um grande desafio. Eu geralmente digo muito isso, né, porque algumas pessoas já me ouviram dizer isso, que o posicionamento da nossa marca, né, a flexibilidade, a gama do trabalho que a gente realiza no mundo, ele é uma bênção para nós, porque a gente trabalha em várias áreas, né? E ele também é um desafio em relação ao posicionamento da marca. Eu digo que ele é um pouco de uma maldição, né? Por exemplo, se a gente pensa no Unicef, né? O Unicef é criança, né? Water.org é água. O Rotary trabalha com vários âmbitos. Por quê? Porque nós realmente estamos presentes em todas as partes do mundo. E cada parte do mundo tem a sua realidade. Em relação à comunicação, é bem por aí também. O Rotary cria essas plataformas gerais com o intuito que a coordenadoria regional, os governadores e tudo mais consigam, como o Valmor bem colocou, aplicar o seu toque pessoal, o seu toque local da comunicação. E você mencionou um ponto muito interessante. A gente trabalha, nossa equipe de comunicação, a gente trabalha com a comissão de comunicação, que são de voluntários, né, que fazem parte da comissão de comunicação. E é muito interessante porque a gente conversa muito sobre isso, sobre essa lacuna que existe entre a comunicação de RI e a comunicação com associado do clube. Porque a gente sabe que no Rotary existe uma hierarquia, então às vezes a comunicação ela se perde. Por conta da hierarquia. Então, assim, a comunicação vai para a coordenadoria regional, vai para o governador, vai para o presidente, chega para o associado. Então, às vezes, isso, como a gente sabe, né, vira um telefone sem fio. Isso perde um pouco a força da comunicação. Então, o que a gente tem estudado, junto com a comissão de comunicação, a gente tem estudado essa questão. Quais são os tipos de mensagens de comunicação que deve acontecer de uma forma generalizada e seguir a sua estrutura, seguir a sua hierarquia, que é muito importante. E a gente está começando a discutir agora quais as possibilidades que o Rotary Internacional tem de se comunicar diretamente com os associados como um todo, de uma forma geral, para que a comunicação realmente não se perca, porque somos uma organização realmente muito vasta, né? E com realidades diferentes. Então, se a gente fosse colocar uma comunicação específica sobre um ponto que se trata simplesmente de uma questão do Japão, por exemplo. Se essa mensagem chegasse até o pessoal do Brasil, eu falo, mas o que é isso? Por que eu estou recebendo essa mensagem? Então, a gente tem participado dessa estrutura. Eu acho que o Rotary tem seguido um trabalho muito interessante. A gente tem evoluído muito em relação a isso. Essa questão da localização da informação, isso é muito importante. E também abrindo esse canal dessa mensagem de volta, de ter não só simplesmente, né, do topo para a base, né, como as pessoas, essa Evanston, né, essa Torre de Marfim. Não, nosso trabalho, por isso que eu falo que o meu trabalho fundamental é essa conversa direta, porque para mim esse é o ponto mais importante. E é assim que a gente consegue ouvir as histórias, então acho que assim, de uma certa forma a pandemia tem ajudado um pouco a facilitar essa conversa entre a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço. Patrick, muito obrigada. Realmente, assim, vamos ter que te trazer outra vez ao distrito, não tem jeito. Vamos Quando ter quiserem. Outro horário aí, tá? Sem dúvida.
Eu te agradeço muitíssimo e passo para que você faça as suas considerações e depois a gente já vai ter algumas perguntas aí para o nosso coordenador da região também, Gessner. Então, Patrick, para as suas considerações, que eu sei que teu horário está apertadíssimo. Obrigado pela flexibilidade, obrigado pela oportunidade, é sempre bom estar presente com todos e, sem dúvida, podem me convidar quando for que eu estarei por aqui. Eu gosto muito dessa conversa, eu acho que a gente tem realidades diferentes, tem situações diferentes, cada vez que eu falo com um distrito diferente do Brasil, a realidade é outra, a história é outra, e o que aí, mais uma vez, o que traz a nossa flexibilidade, a diversidade da nossa organização, que nos torna tão únicos como nós somos. Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Sempre que precisarem, sempre que quiserem bater um papo, tiver alguma pergunta, estou à disposição. Obrigado e até a próxima. Muito bem, muito obrigada. Bem, ao nosso coordenador, Gessner, aí eu sei que tem várias perguntas também por vir, e eu tenho uma primeira pergunta, se você puder, né, ainda nós temos um tempinho aí, se você puder nos falar, que também, com certeza, tem curiosidades aí que os nossos companheiros querem saber, né? Você falou que tinha as 5 metas, que se tivesse um tempinho você iria falar sobre as 5 metas, e temos esse tempinho para que você nos diga e que a gente possa também incluí-las e estarmos alinhados com as metas maiores. Bem, primeiramente, parabéns pela exploração e os questionamentos junto ao nosso diretor de comunicação e design, que é o Patrick, é muito importante, né? Quando nós temos a oportunidade e essas decisões, para nós que somos líderes regionais, é passado, né, deles para nós, assim, para que vocês entendam a forma que isso é desenvolvido ou encaminhado em termos de comunicação. Referente às áreas, às metas, aqui, deixa eu pegar aqui, primeiramente, quem passa, em termos de curiosidade, as metas chegaram para mim. Então, eu, Gessner, coordenador, líder regional da região 31, e a Denise, da 29, por exemplo, na imagem pública, nós recebemos pelo Rotary Internacional as 5 metas que existem e também as sugestões para que você alcance esse objetivo. Agora, é claro que eu, com a minha equipe, eu tenho 7 coordenadores assistentes, seremos em 8, nós estaremos, então, elaborando aí qual é o próximo passo, né? Assim que nós tivermos, eu fiz uma pré-apresentação, foi até para a Evanisa estava lá, dos governadores 21 e 22, do que eu entendo que nós possamos, o que nós podemos fazer, né, para alcançar essas metas e, evidentemente, compartilhar com os líderes dos distritos aí, os líderes distritais. Mas agora, só que porque a minha equipe, outra curiosidade, quando logo que foi falado em curiosidade, como é que o Gessner chegou a ser coordenador regional de imagem pública? Eu vou passar isso para vocês também, até aproveitando o gancho das curiosidades que o Patrick passou. No ano passado, a coordenadora Ligeia Estivanin, ela tinha que escolher um coordenador assistente para substituí-la. Por quê? No primeiro momento, o coordenador, o líder regional daquela comissão, ele fica 3 anos. Bom, então, a Ligeia, numa determinada reunião, ela me convidou para ser o coordenador, o líder regional. Só que o fato dela me chamar ou me convidar não me dá o direito de ser um coordenador, um líder regional. Então, o meu nome, ele vai para Evanston. No meio do caminho, o Hipólito Ferreira, nosso querido Hipólito, e o Mário César entraram em contato comigo, pediram o meu currículo rotário, e seguiu a documentação, seguiu o pedido, vamos colocar assim. Passados 3, 4 meses, eu recebi do Shekhar Mehta, presidente de RI, que o meu nome havia sido aprovado para ser o coordenador do líder regional. Bom, depois dessa etapa, contatos são mantidos e, em novembro, eu recebi uma notificação do RI que eu deveria nomear os meus assistentes. Se eu trabalharia com assistentes, eu falei que sim, e quais seriam esses assistentes?
Aí eu passei, outros companheiros me ajudaram na nomeação, inclusive está a Sandra e o Fábio aqui. Eu pego estes nomes, conversei com eles primeiro, porque eu tenho que saber se eles vão aceitar. Muitas vezes o companheiro, por um motivo ou por outro, falou, eu não tenho como aceitar essa recomendação, essa indicação. Aí esse nome é passado para o Rotary Internacional. Passado um período aí de 3 meses aproximadamente, eles me dão um retorno se foram aprovados ou não. Depois de terem sido aprovados, que aí eu voltei a conversar com eles, aí eu fiz um grupo de WhatsApp, inclusive, explicando que eles tinham sido aprovados pelo Rotary Internacional. E nesse meio tempo, então, nós já tivemos 2 reuniões, e nestas reuniões eu passei as metas para eles, passei a sugestão de como alcançarmos estas metas, e agora, então, nós vamos dar um próximo passo. Eles passarão por um treinamento agora, 30 de abril e 1º de maio, enquanto eu estou passando pelo meu treinamento com a equipe de RI, todos os coordenadores do mundo, tradução simultânea, são 9 idiomas que são feitas as traduções, e agora, então, nós vamos. Mas, em termos de metas, eu vou passar para vocês. Primeiro, que todos vocês têm que ter a conscientização. Quantas metas foram estabelecidas pela imagem pública? 5, tá? A primeira é o seguinte: incentivar todos os rotarianos em 100% dos seus distritos a contarem suas histórias rotárias e serem embaixadores da marca. Eu falei 100% porque é o número que tem, e a gente sabe que 100% não é muito fácil, mas, em todo caso, até durante esta semana foi debatido com a nossa moderadora, a nossa facilitadora no nosso treinamento, e foi falado desse 100% aqui. Mas, em todo caso, é um número que o RI nos passa, é um parâmetro que a gente tem. Segundo, usar as mídias sociais para contar pelo menos 2 histórias por mês sobre projetos do Rotary. Aqui eu também dou as minhas sugestões, evidentemente, o objetivo não era nem passar item por item, mas eu digo assim, claro que tem sugestões. As redes sociais, as mídias tradicionais, como você vai contar a história. A única observação que eu vou fazer aqui, Evanisa, e no meu treinamento agora, eu cito o treinamento como referência, que é debatido, um concorda, outro não concorda, todos têm uma ideia, um brainstorm, como é que a gente fala, mas é o seguinte. Coordenador, fechaste Caiu a conexão, voltou, né? Então, deixa eu passar aqui para vocês rapidamente. Usar as mídias sociais para contar pelo menos 2 histórias por mês sobre projetos do Rotary. Eu falo o seguinte, eu vou passar a minha opinião para vocês. Todas as vezes, quantos clubes tem o distrito? 4700. 57 clubes 57 clubes. Os satélites. Tá, 57 clubes. Quantos projetos globais, que são fundamentais, foram feitos pelo distrito? Tá? Então, eu vou chutar um número. Foram feitos 5, 10. Aí não é nem saber se fez ou não fez, o objetivo não é esse. O que eu quero falar é o seguinte, os projetos globais são essenciais, você tem uma história de impacto para contar. É verdade. Porém, eu vejo da seguinte forma, o meu clube, ele fez agora, nessa gestão, um projeto de subsídio distrital para a entidade síndrome de Down. O projeto é de R$15.000. Nós temos que contar essa história. O que eu tenho ressaltado aqui é o seguinte, nem todos conseguem o projeto global. Não que não deva ir atrás, pelo amor de Deus, tem que ir atrás. É um grande projeto. A cidade de Pirapozinho, aqui do nosso lado, para o dia 5 de fevereiro, foi feito e entregue um projeto de R$177 mil para a PAI. O que eu quero falar para vocês, mas mesmo quando o projeto for um projeto menor, mas ele é um projeto menor, mas para aquela entidade ele é um projeto maior. E o importante é nós contarmos as histórias destes projetos. O importante é que quando alguém leia no jornal, que seja, ou no Facebook, ou no Instagram, que seja, que a pessoa se interesse, porque o objetivo de quando nós contarmos as histórias, e contarmos as histórias dos nossos projetos, as histórias de sucesso, é que pessoas que não são da organização olhem para a nossa organização, olhem para o nosso projeto e falem, pô, é uma grande organização. Eu tenho interesse em entrar nessa organização. Para que vocês tenham uma ideia, evidentemente que esse é o objetivo, nem sempre acontece, mas nós devemos continuar e saber levar esta comunicação para o público externo, vai ser admitido no meu clube, Rotary Clube de Presidente Prudente, um determinado profissional que eu não tenho amizade,
que ele procurou um companheiro lá de Pirapozinho, que ele viu as ações do Rotary, e que ele tinha interesse, aqui em Presidente Prudente, de fazer parte da organização. Eu fui atrás dele, não tenho amizade com ele, né? Não é do meu círculo de amizades, mas o Rotary fala que não tem nada a ver, ele é uma pessoa, depois nós fomos buscar informações e tudo mais, antes de apresentá-lo ao clube, um grande potencial, ele tem uma grande vontade de ser um voluntário do Rotary, então, através de histórias que são contadas. Então, é isso o nosso papel. E nesta segunda meta, fala de nós contarmos as nossas histórias, pelo menos 2 por mês. Se você não tem a história do seu clube, conte a história do Rotary, conte a história da End Polio Now, conte a história da erradicação da paralisia infantil, conte histórias de projetos que estão acontecendo dentro do distrito. Isso é importante. Agora, mais um recado que eu vou dar para vocês. Quem conta a história não é só o responsável pela imagem pública do clube. Porque eu sempre falo, o clube tem 20 associados. Será que 10 não tem Facebook? Então, quando eu conto história, todo mundo compartilha. Ou no Instagram, ou no LinkedIn. O LinkedIn é uma plataforma corporativa, né? Mas que você pode ali colocar. E vejam bem, no LinkedIn eu coloco muitas ações do Rotary. Como eu vejo muitas pessoas, até o Rotary Internacional, também colocar. E nós devemos colocar o Rotary Brasil. Nós devemos colocar as histórias que acontecem, o potencial da organização, o bem que ela faz no mundo. Bom, meta número 3. Ajudar 50% dos clubes da região a cadastrarem e promoverem seus eventos e atividades no Dia Mundial de Combate à Polio. Então, o Brasil, inclusive, ele é, pelo 5º ano seguido, né? Ele é o país que mais faz as suas publicações nas redes sociais dos eventos que acontecem no Dia Mundial de Combate à Polio, dia 24 de outubro, das ações que são feitas no distrito. Nós temos aqui um que veio até do Distrito 4630, o companheiro Richard, que é meu coordenador assistente de imagem pública, ele deu a sugestão lá, que do 4630, lá pega Maringá, tal, ele é de Maringá, que eles fazem aquele pedalando contra a polio. Então, é uma ação do distrito, eu gostei, fizemos o primeiro, fizemos o segundo, ainda de uma forma tímida, mas estamos fazendo. O primeiro foi presencial, uma pedalada, uma caminhada, enfim. E nós fizemos e também registramos isso. Então, é uma forma de atrair nos eventos pessoas que não conhecem a organização, que nós possamos divulgar. A 4ª meta é a seguinte: garantir que 100%, garantir que 100% dos presidentes de comissões distritais de imagem pública completem os cursos da Central de Aprendizado e oferecer pelo menos 2 sessões de treinamento sobre fidelidade à marca específica à região. Então, o que eu quero falar para vocês, no meu caso, eu sou coordenador regional, que eu vou ter 8 coordenadores assistentes. Maravilha. Aí eu tenho quantos líderes distritais? Da imagem pública, 16. Então, a Evanisa, ela tem o líder distrital da imagem pública dela, que vai trabalhar com a minha equipe, vai trabalhar comigo. A intenção, eu sei que está tendo muitas reuniões, mas elas são bem objetivas, viu? Com a minha equipe, eu fiz 2 encontros. Vai ser 45 minutos. Foi 45 minutos. Vai ser 1 hora. Terminou com 1 hora. Eu não quero ficar estendendo, porque acho que ninguém aguenta e não volta mais. Eu não quero, o meu objetivo não é esse. O meu objetivo é assim: a reunião é 1 hora, 1 hora. A reunião é 50 minutos, 50 minutos. Então, esses líderes distritais, quem que é o líder distrital aqui mesmo? É o Ricardo, né? Do 4700, da imagem pública? Não, é o Leonel Nascimento. O Leonel, ele é o Leonel. Então, o Leonel, nós vamos orientar o Leonel a fazer os cursos na Central de Aprendizado. E nós vamos comunicar a Evanisa se ele fez ou se ele não fez. Não é esse dedo duro. Não é, o objetivo não é esse. Eu tive um treinamento no ano passado que o Rotary falou para nós o seguinte: vocês não são polícia. O que eu tenho que fazer com que o Leonel participe é motivá-lo, é inspirá-lo. Se ele tiver as dificuldades, como companheiros podem ter dificuldade do acesso àquilo ali, todo mundo vai... O líder do distrito, que é o governador ou a governadora, quem está fazendo as lições de casa. Porque ela pode falar, a imagem pública com o Gésner não está dando certo. E o objetivo não é nem esse. Mas o objetivo é assim, olha, nós temos aqui uma regra, nós temos aqui uma diretriz, nós temos um ritual. Para nós aprendermos, nós temos que ir na central de aprendizado. Por exemplo, mídias sociais para clube. Está aqui, ó. Eu tenho uma apostila, está do meu fundo, não aparece,
Mas nesta apostila, que eu oriento a vocês a fazerem, ali tem tudo. Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, o que publicar, quantas vezes publicar, qual que é o público, qual que é o planejamento. É uma instrução no centro de aprendizado, porque ninguém domina tudo, gente. E as mídias, elas são assim, a tecnologia ela vai explodindo, ela vai chegando, ela vai tendo. Então, qualquer de vocês, pô, Gessner, eu queria ver como é que eu faço o meu planejamento nas mídias. Então, eu oriento para vocês, guia sobre mídias sociais para clube. Além de eu estudar no centro de aprendizagem, eu imprimo, tá, gente? Porque eu acho mais fácil, aí eu anoto, eu tiro as dúvidas, eu vejo. Bom, e a quinta, gente, para encerrar, promover pelo menos 10 histórias nas suas redes sociais sobre o que os distritos e clubes estão fazendo durante os dias de voluntariado do Rotary. O Checker Meta, ele falou agora que são eventos que vão ter de distritos, né? Conferências, falando sobre o dia do voluntariado, conferência, e tem mais um outro tema aqui. Eu sei que são 2 ações no dia do voluntariado, que ele vai... É como se foi o Rotary Day, essa coisa toda, para que a gente, então, conte as nossas histórias, faça as nossas ações. Agora, só para encerrar, Ivaniza, eu vou falar para você o seguinte. Por isso que eu falei muito do trabalho em equipe, que eles falaram com nós durante a semana aqui no treinamento nosso com a equipe de Evanston, né? Só dá certo para todo mundo, qualquer comissão, qualquer designação que tiver de qualquer cargo. Só dá certo se tiver interesse. Se não tiver interesse, não adianta, não vai dar certo. Aí eu estou falando assim, clube por clube, distrito por distrito, não dá. Não dá. Eu sei que tem compromisso, eu tenho meu dia a dia, é difícil, mas tente, porque se não tiver esse comprometimento, não vai resolver. É igual a imagem pública do Rotary. Por que foi feita a padronização da imagem pública do Rotary? Porque todas as empresas de sucesso que têm a padronização da sua marca são conhecidas. E muitos de vocês são consumidores destas marcas. Então, quando o Rotary, lá em 2011, fala o seguinte, vamos padronizar a nossa marca, é o objetivo que as pessoas, quando olharem para a marca do Rotary, falem e tenham as suas percepções de quem nós somos. Então, esse é o objetivo da padronização da marca do Rotary. E é isso, por isso que nós temos que respeitar. Porque, de vez em quando, fazem cada criação da marca do Rotary com um monte de coisa que é para cair da cadeira. Muito obrigada, governador Gessner, nosso coordenador. Sei que vamos estar muito bem orientados, com certeza vamos ter muitas atividades e também vamos trabalhar juntos, né? Essas metas, algumas delas já estão contempladas no nosso planejamento e teremos muitas atividades, a questão do dia do voluntariado já estamos trabalhando também, que na verdade era o Rotary Day, só vai mudar de nome, né? Mas a nossa juventude está junto e vamos poder trabalhar com eles, né? O Leonel vai estar muito bem assessorado e tenho certeza que o distrito vai estar em boas mãos e especialmente tendo vocês, toda a equipe para nos auxiliar também e que prontamente você aceitou o nosso convite de participar e é isso que a gente precisa, porque estudar central de aprendizagem, isso as pessoas podem ir lá no My Rotary e fazem, né? Então, o importante aqui, nesse momento, é trazer essas informações, trazer essa fala diferenciada, os desafios, nos contar as curiosidades, é isso que a gente precisa ouvir, porque estudar, a gente pode estudar lá quietinho, né? No momento que pode,
Então, e aqui nesse momento de compartilhamento é o importante nós trazermos todas essas informações. Vanessa, posso fazer só mais uma observação, bem rápida? Claro. É assim, ó, vocês quando montarem as suas equipes da imagem pública, tanto o coordenador, o líder distrital, quanto os líderes dos clubes, não sejam um só. Aproveitem o talento que tem dentro do clube, dentro do distrito. Que seja o rotaractiano que entende bem das redes sociais. Por exemplo, quando alguém me pede para criar uma arte, eu não sou um designer, tá? Então, eu tenho pessoas da equipe que criam. Então, eu faço um conteúdo, ou muitas vezes até esses conteúdos eles vêm prontos, às vezes nós temos que fazer alguma coisa localizada, um evento do distrito e tudo mais. Então, eu faço o conteúdo, passo a minha ideia, passo as marcas, as pessoas constroem, devolvem para mim, eu aprovo e a gente manda compartilhar. Então, todas as vezes que vocês tiverem, quando vocês estiverem para criar a equipe de vocês, montar a equipe de vocês, peguem pessoas que tenham talento. Então, pegue lá uma pessoa que entende das redes sociais, uma pessoa que é um designer, se não tiver, mesmo que não seja rotariano, alguém conhece, pede para estar junto com vocês, o distrito para criar isso daí. Esse é o trabalho em equipe que eu falo, tá bom? Porque senão o exército de um só não segue em frente. É aquilo, rápido você vai mais rápido, sozinho você vai mais rápido, né? Porém, em conjunto, você vai mais longe. Muito obrigada, exatamente. Bom, eu acho que tem mais uma pessoa que levantou a mão para se manifestar. Acho que o Ricardo queria falar, que eu vi que ele levantou ali a mão. Pode ser, Ricardo. Depois nós passamos ao Leonel para fazer o agradecimento e aí ao nosso governador Gilmar. Obrigado, governador Vanessa. Obrigado, Gessner, pela fala, pelas ideias e explicações. Participei aquele outro dia quando conversou com os governadores a respeito das metas e fiquei muito contente naquele momento, pois já havíamos conversado entre a equipe, o coordenador Leonel, a governadora Evanisa, os demais membros que compõem essa jovem equipe, que a gente tinha diversas ideias que a gente queria fazer, implantar e trazer, e naquele momento que começou a falar das metas, mostrar ações, sugestões, a alegria a gente quase não podia conter na tela, que às vezes tinha que ficar com ela desligada, que a gente estava sorrindo, vendo que batia o nosso planejamento com as sugestões e ações que vocês estão prevendo. Então, fico muito feliz em podermos contar com vocês e também em contar com o distrito, que se alguém tiver algum nome que seja, como falou, alguém que tenha esse dom de criar, de fazer, é sempre importante que a gente tenha o conhecimento que são 1.500 associados no Rotary, e a gente não conhece, infelizmente, cada um a um, sobre suas particularidades, suas habilidades, e aqueles que estão hoje na equipe são pessoas que nós conhecemos as suas habilidades e isso aí podemos contar, porque, como falou ali, eles têm interesse em fazer a diferença. Então, muito obrigado, Jéssica. E sucesso para vocês e conte mesmo com a gente. E mais uma sugestão, olha, para os clubes menores, se não tem um jornalista, se não tem um profissional da comunicação, convide eles na sua cidade, uma palestra, fale sobre comunicação, vai atraindo para dentro do clube, né? Os jovens que entendem bem das redes sociais, da parte de construção, de vídeos e tudo mais. Meu clube não tem. Por que tem aqui na cidade um menino bom, uma menina que tem um grande conhecimento? Eu vou convidar, participa do nosso clube, conta a história, nós fazemos o bem, nós desenvolvemos ações na comunidade, nós precisamos de pessoas inspiradoras também. Então, são vários, e cada um da sua forma, do seu jeito, tem uma possibilidade de atrair essas pessoas em potencial, com talentos, para nos ajudar a divulgar as nossas histórias. Valeu. Muito obrigada. Governador Leonel. Governadora Evanisa, governador Gilmar, quero cumprimentar pela excelente reunião feita, pelo aprendizado que nos foi trazido pelo Gessner e pelo Patrick. Eu lembro que quando eu fui treinar em São Paulo em 2001, para assumir a governadoria 2002, 2003, um dos nossos instrutores, nosso querido Antiório, dizia sempre a nós o seguinte:
os mais antigos que acham que sabem de Rotary, escolinha nele. Aos mais jovens que acham que não sabem nada de Rotary, escolinha nele. Então, Gessner, eu quero te cumprimentar pela lucidez que você está trazendo ao nosso distrito, e certamente vamos utilizar a tua experiência, o teu conhecimento, a tua autoridade. Nós estamos, o Ricardo montou uma equipe de trabalho de jovens, porque eu sou da era analógica, alguns de nós somos, né? E esses jovens que estão aí na era digital, 10 anos-luz na nossa frente. Então, nós temos que aproveitar esse potencial deles, o conhecimento deles, a vontade de fazer, o conhecimento em fazer. O Ricardo dispensa qualquer tipo de comentário, porque ele já vem trabalhando nessa área há bastante tempo, tem um fluxo de comunicação ao nível Brasil, praticamente, em função do Rotaract, que começou lá no Interact, não é? Então, eu tenho certeza que nosso distrito está muito bem servido nessa área e vamos ajudar a governadora. Quer dizer, a governadora é a timoneira, é aquela que está lá na ponta dos remadores, do barco dos remadores. Ela não rema, mas ela é que manda e grita para todo mundo remar, né? E ela tendo ali o Ricardo na ponta principal como timoneira, eu tenho certeza que nós vamos realizar um bom trabalho, vamos poder ajudar todos que têm necessidade desta comunicação. E já fico me oferecendo, a qualquer momento que tanto o Ricardo, Ivaniza e eu precisarmos, vamos tocar no teu ouvido, porque essa vantagem da pandemia nos trouxe de estarmos perto, apesar da distância física, não é? Então, nosso muito obrigado a você, obrigado a todos que participaram. Foi uma reunião realmente extraordinária, como muito poucas temos visto nos últimos anos no nosso distrito. Muito obrigado, um abraço a todos. Muito obrigada, governador Leonel. Passamos, então, ao Gessner, se ele quiser fazer mais alguma consideração, e aí depois passamos ao governador Gilmar para encerramento. Vou ser bem rápido, porque é o seguinte, dizem que tem 2 tipos de governadores, os que falam muito e os que morreram, então eu estou aqui. E eu sou um profissional da comunicação, mas, olha, sinceramente, foi um dos dias mais felizes desses últimos que eu estou vivendo dentro do Rotary, tendo essa possibilidade de me tornar um líder regional. O mandato, vamos colocar assim, o compromisso é de 3 anos, 21, 24. Mas para a minha equipe, eu falei, é 21. Por 2 motivos. Primeiro, o Rotary pode até não querer mais continuar, eu sendo um líder regional. E eu também tenho a liberdade de querer continuar ou não. Mas que, independentemente do prazo, do tempo, que a gente tenha um comprometimento com a organização. Eu fui interactiano. E é isso que eu quero passar para vocês. Eu tenho que dar o meu exemplo para vocês da minha determinação, da minha vontade. Erros e acertos todos nós temos. Mas o que nós queremos como bons rotarianos? Todos nós aqui, a prosperidade da organização. Então, contem sempre comigo. Muito obrigado, Ivaniza, de coração. Estou feliz, Leonel, pelas palavras e considerações, e a todos vocês que foram muito atenciosos comigo. No chat, eu coloquei o número do meu celular, 24 horas conectados, podem me procurar a hora que vocês precisarem, a hora que vocês quererem. Muito obrigado.